Olá, sou a professora Hélida. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de patrimônio histórico e cultural. Primeira coisa, o patrimônio é o legado do passado ao futuro. Segundo a Unesco, a Organização da ONU, ela classifica o patrimônio, então, como o legado, aquela herança que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Nosso patrimônio, então, cultural ou também pode ser natural, ele é considerado fonte insubstituível de vida, inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade. Isso segundo a Unesco. Qual o objetivo, então, da Unesco ao catalogar e conhecer esses patrimônios? Primeiramente, o objetivo no catálogo, catalogar esses patrimônios, seria para a gente poder conhecer um pouquinho, identificar, proteger e, consequentemente, preservar esses patrimônios. Esses patrimônios todos foram incorporados num tratado internacional, numa convenção sobre proteção do patrimônio cultural e natural pela Unesco, que aconteceu em 1972. Então, por isso, existem diversos órgãos com o objetivo de preservar esses bens. Por quê? De uma forma mais resumida, podemos entender, então, o patrimônio histórico e cultural, todas as manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega muitos símbolos, aspectos simbólicos. É aquilo que ajuda a conhecer a história de uma determinada região, de um determinado povo, é aquilo que identifica o nosso povo, né? Então, por isso, a importância de conhecer para poder preservar esses patrimônios. Então, através desse patrimônio histórico, nós podemos perceber e conhecer a história e tudo que se desenvolve nela. O que seria essa parte desse patrimônio histórico? Pode ser considerado um exemplo a arte, as tradições, os saberes, a cultura de um determinado povo. É aquilo, então, que pode provocar a identidade do local, representa também uma fonte de pesquisa de grande importância dentro da história. A Constituição de 1937, através do seu artigo 1º, ela já considerou que o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja preservação, então, ela seja de interesse público, quer pela vinculação, então, dos fatos memoráveis da história do Brasil, mas também por seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Essa Constituição, lógico, ela vai ser modificada. A Constituição de 88 também acrescentou que não só existe e constitui patrimônio histórico os bens materiais, mas podem ser considerados também o que nós chamamos de bens imateriais. Então, no Brasil, quem é responsável por gerir e preservar e cuidar de toda essa área é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, está vinculado ao Ministério da Cultura e ele foi criado, então, pelo governo de Getúlio Vargas. Essa entidade, então, tem como objetivo proteger, preservar os bens históricos e culturais do nosso país, assim assegurando sua permanência, ajudando na sua preservação. Então, o patrimônio histórico representa, como eu disse, os bens materiais, ou também pode ser os naturais, que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Dentro dos bens materiais, nós podemos classificar os prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos também, igrejas, praças, ou mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. No Brasil, isso acontece bastante. Podemos destacar algumas cidades do Nordeste, algumas cidades também da região de Minas. Esse conceito começou a ser disseminado a partir do século XIX, após a Revolução Francesa. Mas a nossa Constituição, então, ela fala, a Constituição de 88, ela também acrescenta os bens imateriais.
O que a Constituição, então, no seu artigo 216, menciona aqui a respeito desse patrimônio? Então, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou pode ser também em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos, então, formadores da sociedade brasileira. Pode-se incluir, então, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações também científicas, artísticas, né, tecnológicas que fazem parte, obras, objetos, documentos, edificações, né, as grandes construções, demais espaços destinados às manifestações então artísticos culturais. Também podem ser considerados conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Quais seriam, então? Destaquei aqui para vocês um pouquinho dos bens, primeiramente, imateriais, aquilo que não é palpável, né? Nós não podemos pegar, mas ele faz parte, então, da criação e do universo cultural de um determinado povo. Como a festa do Bumba Meu Boi pode ser considerado um patrimônio imaterial, a capoeira, lembrando, nós não podemos pegar, tocar, né, mas ela faz parte, o jeito da dança e toda a manifestação cultural. Também podemos ser considerados os rituais indígenas, diversas culturas, danças como o forró, que também fazem parte, e também na parte das comidas. Podemos citar o acarajé, né, bastante como na região Nordeste, mas destacando aqui o pão de queijo de Minas também pode ser considerado. Né? Mas também a pergunta que eu fiz isso lá na frente, será que é só considerado, né, como que a gente pode classificar então o bem material? Só bem materiais e imateriais? Como que a gente pode identificar eles? Então você sabe o que é necessário para que um bem seja considerado patrimônio cultural? Por que o pão de queijo foi considerado um patrimônio cultural? Por que a capoeira ou uma igreja, né, uma construção, ela pode ser considerada um patrimônio histórico? Então, quando estamos diante de um bem de valor histórico ou artístico, né, inserido, que faz parte, então, da cultura de um povo, aí surge a necessidade de preservar esse bem em favor, então, da memória nacional. Mas para que isso aconteça, é necessário que existam leis. Tá? Trata-se, primeiramente, de um procedimento conhecido como tombamento. Então, prédios, igrejas ou centros históricos, né, ou danças, rituais, comidas, eles passam pelo processo de tombamento. O que significa tombar? É um processo, então, de pesquisa sobre esse determinado bem, declaração por parte do poder público sobre o valor, se realmente ele tem um valor histórico, artístico, né, paisagístico, turístico, cultural ou científico também. Tá? E a expressão tombamento, ela provém do direito português, onde tombar, então, significa inscrever nos artigos do reino, guardados na torre do tombo, o nome de um bem como característica de grande valoração histórica e artística. Então, significa que, ao tombar um centro histórico ou uma igreja, eu estou escrevendo ela nos arquivos e, a partir desse momento, ela tem que ser preservada. Então, hoje ainda nos referimos a esse bem de grande importância, dizendo que ele foi tombado, ele foi registrado e precisa ser preservado. Quais seriam, né, esses bens? Então, os bens podem ser tanto históricos, como eu falei para vocês, sítios arqueológicos, né, acervos de museus, documentos também, né, fotografias e assim por diante. Esses bens, gente, são transmitidos de geração em geração, né? Patrimônio cultural e material, e é constantemente recriado pelas comunidades, pelas pessoas, né, que convivem ali, que vão criando sua forma de expressão. Nós temos diversos, né? Temos aqui considerados patrimônios mundial e cultural. Quero chamar a atenção de vocês a alguns centros históricos, uma parte da cidade, né, como a gente pode perceber, Diamantina, Ouro Preto, Olinda, São Luís, Salvador,
Parque Nacional da Serra da Capivara, também em Piauí, onde se encontra várias pinturas rupestres, né, pinturas feitas nas cavernas. Dentro do patrimônio mundial natural, também podemos considerar o Complexo de Conservação da Amazônia Central, as Ilhas de Fernando de Noronha, também Parque Nacional do Iguaçu, reservas da Mata Atlântica, são considerados patrimônios mundiais aqui natural. Tá? Algumas outras listagens e agora vamos conhecer, então, pelas imagens, né? O Ouro Preto, Patrimônio Cultural Material, foi, inclusive, considerado no ano de 1987, né? Inserido, então, pela Unesco, que teve esse objetivo aí. O Centro Histórico de Olinda, também considerado casarões antigos do período colonial. São Miguel das Missões, né? Um sítio arqueológico, também foi considerado patrimônio cultural desde 1983. O Centro Histórico de Salvador, que foi tombado em 1984. Também temos, né, Congonhas, Minas Gerais, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, que é considerado, então, patrimônio mundial desde 1985 pela Unesco. Parque Nacional da Serra da Capivara, como falei para vocês, a partir de 1991, o encontro, além das belezas naturais do parque, é possível também encontrar as pinturas rupestres, né, nas cavernas, que constituem uma importante fonte histórica para o conhecimento, né, da história do nosso país. O Plano Piloto de Brasília também, desde 1987, foi considerado patrimônio cultural. O Centro Histórico de São Luís, em 1987 também, que foi tombado. Diamantina, em 1999. Então, a partir do tombamento, é necessário, gente, todo o cuidado e necessário para a sua preservação, né? Festa do Divino Espírito Santo em Goiás, que aí já é considerado um patrimônio imaterial, né? As festas, as comidas, o jeito, né, de fazer aquelas comidas, de danças, considerado aí, faz parte do patrimônio imaterial. Capoeira também, né? Várias manifestações de folclore aqui também pode ser considerado. Nas grandes construções mundiais, destaquei duas aqui para vocês, que é o Coliseu, né, em Roma, dá para vocês perceberem, e a Grande Muralha da China, considerada também, né, patrimônio histórico. Todas as manifestações, então, artísticas, né, não somente, então fica claro, um patrimônio natural, um cultural, né, histórico, de valor histórico, artístico também entraria nessa classificação. E uma curiosidade para vocês, o dia 17 de agosto é considerado o dia do patrimônio histórico. É o dia que a gente precisa refletir para conhecer um pouquinho mais a respeito dessas belezas, né, dessas todas as tradições e culturais que representa o nosso povo. O Brasil, por ser um país extremamente, né, miscigenado, ele tem uma riqueza cultural, uma riqueza patrimonial também significativa que precisa ser preservada.